que o ponto principal era o fato de Cristo vir ali. E os gregos? Os gregos eu acho uma das nações mais, para mim, irmãos, admiráveis de todos dentro dos impérios. Só que não era um império tão forte, ibérico, né? Era um império mais cultural. Eles tinham uma riqueza muito grande, né? E os gregos, eles conseguiam fazer uma coisa que era o quê? Que era implantar a forma deles pensar. E a forma deles pensar era algo que chamava atenção. Porque não era uma questão de guerra. Tinha Alexandre o Grande ali, irmãos, tem grandes conquistadores gregos, sim, mas eles tinham uma visão muito mais cultural. Era implantar a forma deles pensar, e eles conseguiam fazer isso. É o helenismo, né? O que eu chamo de helenismo. Não muito tempo depois os judeus foram dominados pelos gregos, em 333 e 323, com Alexandre Magno, filho de Filipe de Macedônia, né? Alexandre o Grande. Educado sob a tutela do grande filósofo Aristóteles, em sua campanha na Síria, marchou contra Jerusalém. Aqui é uma coisa que eu amo, já falei para vocês, né? Ele vai para Jerusalém, e quando ele vai passando para conquistar o Egito, ele manda um emissário para Jerusalém o seguinte: olha, façam aliança comigo, desçam comigo para o Egito, porque eu vou conquistar o Egito. Veja bem, eu vou conquistar o Egito, e na volta eu passo por Jerusalém. E aí, o sacerdote, aqui diz Jesua, né? Joséfo chama ele de Jado. A história diz que ele vai para Jerusalém, e Jerusalém diz: olha, nós não podemos ir contigo para o Egito, porque nós temos um pacto de aliança com o Egito, e nós não podemos quebrar o pacto com o Egito. Eles tinham um pacto com o Egito protegia eles. E daí Alexandre Grande manda dizer de volta para eles: é o seguinte, assim como eu desço para o Egito, na volta eu passo por Jerusalém, porque era obrigado a passar por Jerusalém, e eu vou varrer Jerusalém do mapa, né? Vou destruir. E aí ele manda essa mensagem. Só que aí o Jesua, que é o sacerdote, fica com medo. Imagina, o exército era gigantesco. E aí ele vai para o templo orar, segundo o José conta, se é verdade, a gente não sabe, o fato que isso aconteceu. O encontro dele, a chegada dele em Jerusalém, o recebimento com o pai, isso aconteceu. Não se sabe como, mas a história diz que ele vai orar no templo, e aí o Senhor dá uma visão para ele à noite, manda ele sair vestido com a indumentária sacerdotal, e manda todos os homens da cidade sair de branco para se encontrar, tipo, sem armas na mão, todos de branco se encontrar com Alexandre. Quando Alexandre se aproxima de Jerusalém na volta do Egito, ele encontra não as portas muralhas fechadas, nem o povo armado, ele encontra o sumo sacerdote na frente do povo e aquele mar de gente branca vindo atrás dele. Quando ele vê, ele olha para o sumo sacerdote, ele se joga ao chão, se prostra no chão. Olha só, olha o que o José escreve. Mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de branco, e os sacerdotes vestidos com os seus paramentos de linho, e o sumo sacerdote com o seu éfode e de cor azul, adornado de ouro, com a tiara sobre a cabeça, que continha uma lâmina de ouro sobre a qual estava escrito o nome de Deus. Aproximando-se sozinho dele, adorou aquele augusto nome e saudou o sumo sacerdote, ao qual ninguém ainda havia saudado. Então os judeus reuniram-se em redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar toda sorte de felicidade e de prosperidade. Porém os reis da Síria e os grandes que acompanhavam ficaram tão espantados que julgaram que ele havia perdido o juízo. Parmênio, que desfrutava de grande prestígio, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o sumo sacerdote dos judeus. Respondeu Alexandre: não é ele, ao sumo sacerdote, que eu adoro, mas ao Deus a quem ele ministra. Pois quando eu estava na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos, com essas mesmas vestes, e exortou-me a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Heliposto, e garantiu que Deus estaria à frente de meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais tenho visto antes alguém vestido de trajes semelhantes a este, como ele me apareceu em sonho. Não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra. Assim vencerei Dário, destruirei o império dos persas, e todas as coisas sucederão segundo os meus desejos. A parte que ele vai se jogar, bom, imagina, né? O povo com medo, ele vai e se joga no chão.
Como é que tu adora? Tu que é adorado em toda a Ásia, em todo mundo, tu adora o Deus? Não, eu não adorei a ele. Eu adorei o Deus que ele é ministro, porque antes de eu sair da Macedônia eu tive a visão. Eu nunca vi um homem vestido assim. Como é que eu saberia a roupa que ele estava usando? Percebe Deus, irmãos, isso aqui? E a história de Israel vai dizer, mas isso aqui talvez seja verdade. A história diz que ele vem para destruir Israel. E ele chega na frente de Jerusalém, encontra assim em cima gente branca, e entra de braços dados praticamente com o sumo sacerdote, declara a paz, ajuda a reformar Jerusalém, e, irmãos, não impõe maior castigo em Jerusalém. Tanto é que mais tarde, os samaritanos que sabem da notícia vão lá e conversam com ele, mas aqui conversa de lá, né? Aquela coisa toda, faz uma média de Alexandre manda construir o templo que fizeram sobre o Monte Gerizim, depois de um templo semelhante ao templo de Jerusalém. Mas aí é outros 500. O fato é que houve paz. E aí eu vou dizer que Deus não está nesse negócio, irmãos. Os reis da terra que levanta é Deus. Deus levantou Alexandre o Grande para um momento. Tanto é que ele mora com 33 anos. Mora novinho demais. Um piá. Né? Que eu estou com 36, estou jovem ainda, então o guri é um piá, 33 anos, né? E ele morre novo demais, né? Sem conseguir empreender todas as conquistas dele. O problema é depois da morte dele. Depois da morte dele, assumem 4 generais, aqui são 3 generais, né? 4 generais, perdão, assumem o grande império que ele deixou depois. E não era coisa pequena, irmãos, era muito grande. Ele viveu de 336 a 323 a.C., após sua morte, a divisão do Império, na página 12, né? Império Grego, entre os 4 generais de Alexandre, Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleno, que deram origem à dominação egípcia, com o governo dos Ptolomeus, Sóter, Filadelfo, Filópatro e Epifânio, a dominação assíria, sob o domínio dos Antíocos, Magno, Seleuco, Filátoco e Antíoco Epifânio, que a gente vai falar muito sobre ele, e que mais tarde deu origem à Revolução dos Macabeus. Irmãos, percebe que Alexandre é um cara que conquista toda a Ásia, todo o Império, faz um grande líder, talvez o maior líder estrategista que já existiu. Se você parar para ver as formas que ele empreendia as guerras, irmãos, era um cara com 33 anos, sem muita experiência bélica, mas a forma que ele empreendia as suas campanhas militares era com muita sabedoria. Tanto é que ele disse, foi Deus que me deu isso aqui, não tinha condição de estar aqui agora. Depois de dominar os exércitos, o que ele fazia? Após dominar os exércitos, ele não dissipava os exércitos, mas ele anexava o império dele. Os exércitos vencidos, ele anexava o império dele. Se você assistiu o filme, eu acho que é Alexandre, alguma coisa, sei que eu já vi esse filme. Esse é Alexandre Grande, Alexandre Magno, que é o nome do filme, que é um filme que é bem... fala muitos fatos, inclusive fala, né, que ele, como origem dos gregos, né, ele tinha um amante no meio do exército, né? Ele não gosta de jogar o outro time, né? Então, mas porque irmãos, o homossexualismo tem origem nos gregos, né? Então ele era era casado com uma princesa, mas não queria saber da mulher dele, não. Uma não, né? Um monte de princesas, né? Ele tinha essa questão também, de fazer muitas parcerias e... Ele tinha uma mulher, mas ele tinha várias princesas, né? Várias, por causa da... Aquela questão de ter vários, um monte de sogro. Vamos dizer que o nosso amigo Salomão deixou uma boa linha de pensamento, né? Fazer parte da dinastia. Meu gênio mas aqui o sogro não é muito certo, não. Porque o vô deu golpe no vô, né? O neto deu golpe no vô. Mas, como líder, foi um grande líder, né? Isso não dá para medir a capacidade da pessoa pelas suas escolhas, né? Mas sim pode não concordar nunca com as escolhas dele, mas como líder ele foi um grande líder. Morreu cedo, né? Porque o pecado era cedo. Segundo Dana, que é um escritor, né? O cognome Martelo, veja bem, aqui vamos entrar na outra parte. Vamos voltar um pouquinho, vou ler uma parte aqui. Ele vai dividir o seu império em 4 reis, quer dizer, vão dividir o seu império em 4 líderes, tá? 4 líderes vão originar mais 4 grandes reinos depois. E em 665 a 63 a.C. acontece a revolta dos Macabeus. Quem já ouviu falar da Guerra dos Macabeus aqui? Todo mundo ouviu falar, mas o que foi a Guerra dos Macabeus? Tem uns livros da Bíblia, né, os apóstolos, né, dos Macabeus. Mas o que foi a Guerra dos Macabeus? Eu li o livro A Guerra dos Macabeus. Irmãos, os detalhes de como foi arquitetado, tem um momento certo para tudo. E Deus tinha um momento certo para usar aqueles homens em uma onda de rebelião contra um grande império ao ponto de tornar Israel livre de novo. E Israel se torna livre de novo, mas depois se torna escravo deles mesmo de novo. Ou um povinho ruim, né?
Não sair da escravidão dos seus atores, se torna refém dele mesmo. Nunca vi. O povo ruim. E é o povo mais inteligente da Terra. Imagina, são 89 prêmios Nobel lá em Israel, só para ele. Não tem ninguém que tenha mais prêmio Nobel que ele, eu acho, no mundo. E a maioria é ciência e medicina, irmão. Os caras são assim frente do mas o povinho abençoado, né? Para gostar de escravidão, nunca vi. Vamos estar lá no Egito, lá no deserto, estamos livres. Esse Moisés, 40 dias desapareceu, vamos mandar um capitão e que guie nós no caminho, vamos voltar para o Egito. Faltou carne, vamos voltar para o Egito. Faltou vamos voltar para o Egito. O povinho miserável, né? Para essa igreja, né? Esse nós. E ele mexe, no tempo do mundão não passava isso aqui. Né? Se não fosse crente hoje, se pôr no pescoço. Né? Mas quem não pensou nisso aqui, se não fosse crente hoje, pegar uma 12 lá e limpava aquele Supremo, né? Se não fosse, porque nós somos crentes, né? Não é nem assim, né? Nós somos crentes mesmo, por isso que nós fazemos esse tipo de coisa, somos cristãos. Olha só, tem cuidado até o que fala, né? Se tem um deputado preso, imagina nós. Olha só, nessa rebelião dos Macabeus, o que aconteceu? A parte histórica diz, a revolta dos Macabeus constitui-se um movimento contra os excessos de Antíoco Epifânio. Quem foi Antíoco Epifânio? Ele foi chamado de Antíoco Epifanes, o Antíoco Louco. Este homem foi quem entrou em Israel, quem sacrificou uma porca no templo. Esse é o cara, que também se faz menção dele como sendo um anticristo, né? Não tem nada a ver. Esse é o cara que entrou em Jerusalém, que matou o sacerdote, que proibiu o culto, que proibiu a adoração, proibiu o sacrifício, sacrificou uma porca no templo do Senhor. Esse é o cara, irmãos, esse cara era louco mesmo, porque ele quis acabar com Israel mesmo, ele quis provocar uma rebelião, né? E foi mexendo, cutucando, até que fedeu o negócio, né? Até que fedeu, não parou. Antíoco Epifânio iniciou com o idoso sacerdote Matatias. Esse Matatias é o pai de Macabeus. Passando pelo filho Judas, conhecido como Judas Martelo, ou Judas Macabeus, perdão, que lembrar que é Martelo. Segundo Dana, o nome Martelo, ou martelador, foi dado a Judas, pois nunca o despotismo recebeu choques e golpes tão pesados, ou tão rápidos como os que ele infligiu no exército da Síria. Nunca, e demais reprisar, que Antíoco Epifânio, cujo significado no grego Antíoco Ilustre, recebeu a cunha de Antíoco Epifanes, isto é, Antíoco o Louco, devido às atrocidades cometidas por ele. Então era louco mesmo, né? Os fatores que deram origem a essa rebelião dos Macabeus. Porque veja bem, irmãos, você tem que entender o seguinte: Alexandre domina, vai lá, entra aquele monte de gente lá abraçada, vai aquela coisa toda, mora Alexandre. Os 4 generais deles se tornam reis. Um deles é Antíoco. O Antíoco vem e a parte que pertence a Israel, por veja bem, ele anexa o império, o Alexandre anexa a Israel ao império deles. Morre ele. Essa fatia onde estava Israel ficou justo para Epifanes. Ficou justo para o cara louco. Daí a mão de Deus de novo para promover um grande livramento. Deus, a Bíblia diz que ele é aquele que fere e que sara. Eu crio o mal e faço o bem. Ele permitiu para livrar. E aí vem os fatores que deram origem à revolta dos Macabeus. Olha ali que interessante. Matatias era descendente direto da casa de Arão e tinha 5 filhos: João, Simão, Eleazar, Jonatas e Judas. A revolta macabeia pode ter atribuído a 3 fatores específicos. Primeiro, influência helênica sobre os costumes da religião judaica. Quando Alexandre domina, é claro que traz o helenismo com ele. Viver como os gregos, andar como os gregos, falar o grego. E aos poucos as pessoas foram esquecendo da tradição. Tanto é que aqui tem uma parte que diz aqui que é interessante, que as pessoas, eles saíam da Palestina e iam para a cidade, que você encontra a cidade aqui, para Alexandria. Eles iam na Palestina e iam para Alexandria. Agora, depois de um certo tempo, eles não saíam mais da Palestina. Eles moravam na Alexandria, que era o centro maior cultural da Grécia, da Alexandria, e visitavam a Palestina. Na época das festas, eles iam para a Palestina. Só que iam para a Palestina falando o grego koiné, que era o grego do povão, não falavam mais o hebraico e o aramaico. Iam para a Palestina, se portavam diferente, se vestiam diferente, e iam para as festas da Páscoa. E quando chegavam lá, os judeus que eram ortodoxos, que eram os caras que guardavam a lei, não aceitavam. E aí nasce a primeira divisão partidária do judaísmo. Os helenistas e os que guardavam o costume, que mais tarde vão se tornar os fariseus. Já começou as contendas ali na frente. Então, o pessoal dos Judas ali, o pessoal era dos costumes, da lei. Imagina, ele era descendente da família de Arão, ele era um cara da família sacerdotal original de Arão.
Então eu não podia aceitar aquilo. E quando isso começa a acontecer, isso é um dos fatores que gerou essa rebelião. Eu não podia aceitar que o povo estava indo e que a influência helenística estava e outra. Aí o antigo sheik começa a fazer de tudo e começa a sacrificar porco, começa a fazer aquela coisa toda, que isso, claro que isso é mais tarde, quando explodiu a rebelião, mas ele começa a trazer os costumes para dentro de Israel, e Israel vai recebendo, vai aceitando, e isso vai causando um ruim, irmãos, porque, veja bem, sempre tem alguém que não concorda. Sempre tem alguém que vai dizer assim, não, isso está errado. O mundo pode se corromper como quiser, a igreja pode se corromper, irmão. Sempre vai ter um cara que vai dizer assim, não, eu não concordo com isso. Você vai ter um doido barreiro no meio e dizer, não concordo, não está certo. E quando tiver um justo, o negócio vai para frente. Alguém vai se levantar. Sempre tem alguém que é dos inconformados. E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse tempo, né? Mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Os judeus helênicos liberais, em relação ao tipo de judaísmo que se praticava na Palestina, já não falavam exclusivamente a língua hebraica, aramaica, mas o greco-helênico, como eu falei aqui. Criou-se então os dois partidos, que eu já falei, né? Os helênicos e os que mais tarde serão chamados de os fariseus. Segundo ponto, a aquisição de cargos através do suborno. Virou uma compra de cargo. Não, quanto mais eu li esse livro hoje, mais eu vi o nosso país parecer isso aqui. À beira do colapso. Quanto mais eu lia, mais eu começava a olhar para a Bíblia, mais eu vi isso acontecer à beira do colapso. Até que Deus colocar as coisas no lugar. E para Deus colocar em lugar, até o fim vai ter que matar uma meia dúzia aí, mas até a hora que Deus colocar as coisas no lugar. Quanto mais eu vejo isso acontecendo, mais eu disse, meu Deus, é muito parecido. Aí eles, tipo assim, qualquer um queria um cargo no sacerdócio, queria um cargo de importância, subornava, comprava. Tem um caso aqui que inclusive José vai falar, quando o irmão matou o irmão, quando Jason matou Onias, e ele fala muito sobre isso, literalmente matou, para ocupar o cargo de sumo sacerdote. Matava para ter o cargo de... Irmãos, o sumo sacerdote era escolhido por ordem hierárquica de família. Tinha que ser da família sacerdotal dos levitas, da família de Arão para ser sumo sacerdote. Ou seja, Matatias era alguém que deveria ser sumo sacerdote. Há quem diga que ele foi por ciúme, né? Porque não foi escolhido. Por quê? Onias não era descendente direto, né? Assim como o seu irmão não era. E ele matou o irmão, que era quem era o sacerdote, e foi lá e comprou de Menelau, que era o líder na época, comprou na mão dele por suborno a condição de sumo sacerdote. Então ele se tornou líder do judaísmo por compra, por suborno, por corrupção. Você percebe que isso vai dando náuseas em Deus assim? Por isso que vai adiantou, quando vomitava dentro da minha boca. E a corrupção estava implantada, e isso tudo vai instigando Matatias. O que mais? A crueldade de Antíoco Epifânio. Olha o que ele diz aqui, ó. Tributos insuportáveis, derramamento de sangue, destruição das cidades sagradas, despojo dos bens e profanação do templo, proibição da circuncisão. Ele proibiu a circuncisão. Os meninos que nasceram não podiam ser circuncidados, proibiu. Paganismo imposto à base da força. Olha, a base da força militar. Reconsagração do templo. Ele reconsagrou o templo. Tinha 2 templos, né? O templo de Jerusalém e o templo que eu falei que foi construído sobre o Monte Gerizim. Ele reconsagrou os 2 templos que eram consagrados ao Senhor, e consagrou a Júpiter Olímpio e Júpiter Xênio. Consagrou o templo, os 2 templos do Senhor, que seriam 2 templos do Senhor, não, porque afinal de contas os samaritanos dizem que era do Senhor. Consagrou os 2 a Júpiter. Então tudo isso foi dando uma reviravolta. O que mais? Todos os livros da Torá, todos os exemplares da Torá, do livro bíblico, da Bíblia dos judeus, que foi encontrado, ele mandou queimar. Tudo. Proibiu o culto e vai por último sacrificar uma porca. E daí eu vou ler para vocês ali o que diz ali embaixo, um resumo da história. Olha o que diz. Os oficiais de Antíoco, em uma missão de fazer desaparecer o judaísmo e substituí-lo pela religião oficial, visitaram a cidade de Matatias e deram ordens para a adoração pagã. Em resposta, Matatias mata o oficial de Antíoco e um traidor, ou seja, um judeu que estava junto, né? Além de destruir o altar idólatra. Foge então com os 5 filhos para as montanhas do deserto e consegue aliar os judeus com suas famílias. Muitas famílias morreram pela perseguição e opressão, mas o exército, sob a liderança de Matatias, se fortalecia. Atacaram as cidades, matando os judeus traidores e destruindo altares idólatras e restaurando a verdadeira religião. Matatias morre e Simão fica no cargo de conselheiro, chefe. O seu filho Judas, que é o Judas Macabeu, a gente fica conhecendo bem forte a história, né?
como general do exército. Judas fez o exército crescer e derrotou os exércitos inimigos. Os homens enviados por Antíoco foram vencidos. Judas foi tomando ofensiva e recupera Jerusalém. Remobilia o templo e em 25 de dezembro, olha que interessante isso, né, irmãos? Em 25 de dezembro, 3 anos depois da profanação do templo, faz a festa de dedicação marcando a purificação da casa de adoração. Interessante, 25 de dezembro, né? O dia que nós comemoramos o Natal, né? Interessante isso. Antíoco preparava-se para uma grandiosa investida contra Judas, porém morre em estado de loucura antes da investida. A situação piora com Lísias, regente da Síria. Ele invadiu a Judéia com um exército de 120 mil homens, derrotou Judas e seu exército e depois voltou para Jerusalém. Os macabeus cercados em Jerusalém resistiram bem, mas alguns judeus, por causa da falta de provisões, desertaram e os adeptos de Judas foram diminuindo. Mas, quando parecia ser o fim, Lísias, por medo de um regente rival da Síria, faz paz com a Judéia, prometendo a restauração de toda a liberdade religiosa. Mais tarde, Judas torna-se também sumo sacerdote, unindo a autoridade civil e religiosa, aqui começa a dar errado, em uma única pessoa, dando origem à linhagem de sacerdotes asmoneus, ou seja, a junção do sacerdócio com a liderança política. Não tinha rei, o sacerdote era a autoridade política e religiosa, o poder na mão dele. É o que mais tarde a gente vai conhecer como papado, né, irmãos? Mais tarde virou papado da Igreja Católica. Olha que coisa tremenda, nunca vai dar certo, nunca deu, nunca vai dar. Em uma única pessoa, dando origem aos asmoneus, os últimos governantes da linhagem asmoneana sofreram amargas contendas partidárias, helenos e ortodoxos, ou seja, entre os que eram helenistas e os que não eram, os que eram mais ortodoxos, mais tradicionais. Essas contendas resultaram em conflitos mortais e só terminaram com a intervenção romana. Algum tempo depois surge a família de Herodes, Antipater, o pai de Herodes o Grande, que consegue o apoio do general romano Pompeu para Helicano. Aristóbulo desafiou Roma e Jerusalém é cercada. Depois de um cerco de 90 dias, em 63, Pompeu tomou a cidade. Aqui já é outra conversa para a gente prosseguir. São 9h09. Vamos até que hora? É 9h30? Se tiver uma pausa aí de assunto, acho que podemos ir encerrando. Vai, não sei o que, ver. Até agora a gente vai falar sobre os romanos. Os romanos vai tomar muito tempo para falar sobre os romanos. A gente vai falar sobre as religiões, irmãos, que é muito bom, tá? Eu gostaria que a gente não ficasse falando muito aqui, senão fala muito. E deixa fala demais, a gente acaba não absorvendo muita coisa. Hoje se rendeu bastante, assim, deu para